Eu vou ilustrar um filme aqui como se eu fosse um produtor. Eu vou falando aqui como seria o meu filme e vocês vão imaginando, tá? É legal, cara, é bacana isso. Se eu fosse produtor de um filme, eu ia fazer um filme no Rio de Janeiro, né? O filme seria o seguinte: ia ser um casal, né? Um casal com um filho, né? No Rio de Janeiro, um povo bem estruturado, né? Financeiramente, né? Psicologicamente, né? E tal. Beleza. Aí de repente a cena vai lá pro Nordeste brasileiro. Aí lá tem um cara que ele é super mulherengo, gosta de forró, bebedeira, né, e tal, né? Aí ele vai e conhece uma mulher e tal e faz uns 7 filhos nela, 7 filhos. Após ele ter esses 7 filhos com ela, ele não consegue manter as crianças, né? Fica muito difícil para ele sobreviver. Aí ele descobre que no Rio de Janeiro é mais fácil de você conseguir dinheiro. Então ele vai, se muda para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar no Rio de Janeiro e ele começa a mandar dinheiro, trabalhar e mandar dinheiro para o Nordeste, né? E ele fica trabalhando e pagando aluguel ali, só que para ele é muito difícil isso. Então o que que ele faz? Ele pega e vai e começa a construir uma casa de madeira nas margens da cidade do Rio de Janeiro, né? Começa a construir uma casa de madeira nas margens da cidade. Aí, quando ele faz isso, ele traz os filhos dele e a mulher dele. Só que quando os filhos dele chegam no Rio de Janeiro, começa a vir o quê? A inveja, né? Porque os meninos do Rio de Janeiro, tudo com terno e gravata, empalitado, né? E tal. Enquanto os filhos do cara, só com uma bermudinha, sem chinelo e sem nada e passando necessidade, né? Aí começa os furtos, aí os meninos saem da casa, começam a fazer bullying com os moleques lá do Rio de Janeiro, começam a assaltar, a furtar, né? Então as pessoas já ficam meio que preocupado com essas crianças aí que andam só de bermuda. Aí de repente o pai dessa criança começam a falar para os outros nordestinos: cara, Rio de Janeiro é bom. Eu tô conseguindo ganhar dinheiro aqui, eu construí uma casa improvisada de madeira e você pode fazer o mesmo. Aí de repente, cara, corta a cena assim, o Rio de Janeiro já tá lotado de casas improvisadas de madeira nas margens da cidade. É como se fosse um rodoanel, só que lotado de casas improvisadas de madeira, casas de madeira mesmo. E o problema social triplica. O Rio de Janeiro vira um caos de assaltos, sequestros, né? Furtos e o filme teria essas cenas assim, né? Mais detalhadas, né? Ok. E até que vem um revolucionário lá que mora nas margens da cidade. E ele fala assim: olha, o governo não tá nem aí com a gente. A partir de agora nós vamos criar as nossas leis paralelas. Quem vai proteger aqui somos nós mesmos. Aí mostra ele com a metralhadora assim e tal. E ele começa a criar leis paralelas, né? Diz que não pode roubar dentro dessas áreas onde tem casas improvisadas e ele começa a fazer vendas de drogas. Só que a venda de drogas desse filme transforma as pessoas em zumbi. Zumbi mesmo, por uma hora. Sabe aqueles zumbis de filme? Pois é, fica exatamente assim, sabe? A pessoa completamente transformada em zumbi ali, sabe? Por uma hora, né? E se já não bastasse, começa a vir as facções também, né? Eu que vou vender droga aqui e tal, tal, eu que vou vender e tal. Aí quando vê o Rio de Janeiro tá um caos, a cidade inteira toda destruída. Sabe aquele filme de The Walking Dead? Estilo aquilo dali, tudo abandonado, tudo destruído por causa da droga. E além disso, nas margens da cidade, lá as facções lutando entre si para sobreviver. Para sobreviver não, para vender drogas, né? Aí dentro dessas casas improvisadas aparece um menino, né? Que ele é contra a droga, ele é contra a facção, ele é contra tudo isso, né? E ele começa a ver um álbum, ele acha um álbum do Rio de Janeiro de como era antigamente, né? Aí ele vê que antigamente não tinha casas de madeiras improvisadas, ele vê que antigamente não tinha droga, ele vê que. E ele percebe que o culpado disso tudo foram as pessoas da onde ele mora, nas casas improvisadas que destruíram o Rio de Janeiro. Então ele tem uma ideia.
ele vai até a prefeitura, né? E ele dá uma ideia pro prefeito. Ele fala assim: é tudo ou nada, vamos acabar com isso. Qual é a ideia dele? A ideia dele é construir um galpão enorme, muito grande, né? Para levar todo mundo lá para dentro, usuários de drogas, traficantes e os moradores que moram nas margens da cidade, né? Para quê? Todo mundo quando estiver lá dentro, né? Fechar e matar todo mundo na câmara de gás, como aconteceu na Alemanha, né? Aí o prefeito ele topa a ideia, começa a construção ali e tal do galpão, né? Bem grande. Aí depois muito esforço constrói. Aí todo mundo, traficante, moradores, todo mundo, usuários de drogas, vai para esse local, fica lá dentro lá. Aí quando ele chega na porta, esse moleque que teve essa ideia, ele vai chegar na porta e ele vai prestar continência. Presta atenção. Ele vai prestar continência e vai falar assim: por amor ao Rio de Janeiro, eu estou me suicidando. Não, por amor ao Rio de Janeiro, eu peço desculpas. Estou pondo um fim na minha vida e na vida do meu povo que destruiu a cidade. Aí ele vai fechar a porta. Aí nisso que ele está fechando a porta, o prefeito ele começa a correr. Não, você fica, você fica. Aí ele fecha a porta com ele lá dentro e liga a câmera de gás. Aí ele morre. Ele morre junto com as pessoas das casas improvisadas. No dia seguinte, começam a remoção das casas improvisadas. Começam um monte de trator ali tirar as casas improvisadas de madeira, pega todas as drogas que estavam ali, enterram ela, toca fogo, pegam todas as pessoas que morreram na câmara de gás e começam a enterrar e tal. Aí depois tem um corte, já tá o filme já tá no final. Aí já dá um corte assim pro final do filme, tipo alguns anos depois, né? Aí já mostra o prefeito bem velhinho, tipo centenário, né? Aí ele começa a andar pela cidade assim e lembrar de como era antigamente. No local onde ficavam as casas de madeira, né? Tá tudo florido, tudo lindo, com flores e tal. Aí ele vai andando e imaginando a cidade do Rio de Janeiro, tudo perfeito de novo, pessoas educadas, pessoas bem vestidas e tal, né? E ele vai lembrando de como era antigamente, né? Quando todo mundo estava viciado em drogas, onde tinha assassinatos, furtos, né? Aí ele chega numa pracinha enorme, né? Essa pracinha é onde ficou o local lá do campo de concentração, digamos assim, né? Aí ele chega lá, começa a olhar e começa a lembrar, né? Que ali onde ficavam as pessoas que morreram na câmara de gás ali. Aí ele vai andando na pracinha, imaginando, né? Um centenário andando ali. Aí lá no fim, tem uma estátua enorme do menino prestando continência e embaixo escrito assim: por amor ao Rio de Janeiro, eu estou pondo um fim na minha vida e na vida do meu povo que estragaram a cidade. Aí o tiozinho vai, começa a chorar e presta continência e acaba o filme. E aí, você aprovou meu filme? Eu faria um filme assim, cara, se eu fosse um produtor, né? E teria que ver quais cenas iriam ter mais. Se ia ter a cena de zumbi, né? Dos drogados e tal. Qual cena mais iria ter, né? Dos traficantes lutando entre si por venda de drogas e tal, né? Que ia ter isso também, né? É uma realidade brasileira, uma realidade paralela, né? E aí, cara? Isso corresponde com um pouco com a realidade ou não? Você ia gostar do meu filme? Acredite, cara. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro e que não tem como resolver.